Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria. Obviamente já se inscreve, já deixa o like, já deixa o comentário, compartilha com um amigo, ativa o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês sempre sabem tá na descrição aí. Todas as redes sociais do canal, por favor, me sigam lá também. Vamos falar um pouco mais sobre Corinthians, sobre futebol, sobre qualquer outra coisa também nessas redes sociais. Tem TikTok agora também, olha só. Então tá tudo aí no comentário fixado, tá sempre na descrição. E enfim, começamos mais um vídeo e acabou que não deu, né, rapaziada? Obviamente, como eu já disse na semana passada, 99% do Corinthians já estava eliminado e se confirmou a eliminação, não tem o que fazer. A gente até chegou a acreditar. Acreditei, conforme os dias da semana foram passando, a gente vai acreditando mais, eu fui acreditando mais e, sinceramente, esse é o nosso papel, né? Não adianta você querer pagar agora de torcedor isentão, falando, não, eu não acreditava, não tava nem aí pro jogo, sendo que eu tenho certeza que você viu o jogo. Todos nós vimos o jogo e, cara, vai de cada um acreditar muito ou acreditar pouco para ver o que vai ser, para não se decepcionar muito. Eu tava acreditando bastante até agora com essas horas finais, mas assim, não tô decepcionado porque realmente o placar do primeiro jogo não deixou a gente muito otimista. Se fosse, por exemplo, um 2-0 aí, até mesmo um 1-0, a gente teve milhares de chances no jogo e acabou não fazendo gol, aí a gente podia ficar chateado, sim, bem chateado, bem decepcionado. Mas no geral, cara, já estava meio que esperado, infelizmente. O Corinthians foi claramente eliminado pelo que foi semana passada. Não que hoje tenha feito uma partida excelente, uma partida exemplar, uma partida maravilhosa, que tinha que classificar de qualquer jeito, o placar justo seria um 4, um 5, um 6-0. A gente até teve boas chances. O goleiro dos caras fez acho que umas 2 boas defesas. Mas enfim. Não deu, obviamente, como já estava esperado, e falar um pouquinho do jogo, só um pouquinho. Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, porque já tá tarde, e cara, sinceramente não tenho muito o que falar do jogo, né, rapaziada? Porque é um jogo que já entrou quase que definido ali, obviamente, como eu disse, a gente já assistiu, a gente acreditou, porque esse é o nosso dever de torcedor, e se a gente não acreditar, quem que vai acreditar? O torcedor rival? Porra nenhuma, né? Mas enfim, então a gente acreditou, fez a nossa parte, querendo ou não. Hoje, infelizmente, o jogo já entrava completamente perdido pra gente, ainda quase conseguiu buscar uns penais aí, mas enfim, não buscamos. Mas o jogo que importa agora é no domingo. O jogo que não pode perder de jeito nenhum, que não pode tropeçar, que tem que fazer o melhor, tem que jogar da melhor forma possível, tem que fazer não uma pressão absurda, mas não se deixar levar do jeito que se deixou no jogo de ida contra o Barcelona. Não pode tomar de jeito nenhum, nem mal um gol, quem dirá 2, 3 do Palmeiras no domingo, porque aí você enterra completamente a chance de ser campeão paulista. Inclusive tem um agravante péssimo, que é os caras levantarem a taça na nossa casa, né? Ia ser uma coisa completamente terrível, e só de pensar já me faz a minha vontade de viver diminuir gradativamente. Mas enfim, não vamos pensar nisso, vamos ser otimistas e torcer, é claro, também para o Ramon Dias não enfiar mais uma competição no seu orifício anal, com todo respeito ao Ramon Dias, mas é mais um jogo, mais uma eliminação do Corinthians, mais uma vez em casa, tal qual que é contra o Flamengo na Copa do Brasil, que ele se mostrou que é um técnico completamente ultrapassado. Ah, mas ele consegue fazer o time jogar, o time tem isso, o time tem aquilo, tudo bem, o time tem isso, tem aquilo, se empenhou hoje, pode até ter se empenhado, mas no geral é um time, não é mal treinado, mas é mal treinado, rapaziada, não tem o que dizer, não tem o que fazer, a equipe não tem alternativas ofensivas, é muito baseando ali na individualidade dos jogadores. De vez em quando sai uma troca de passes boa, uma boa oportunidade de escapada em contra-ataque, como a gente viu que o jogador do Barcelona foi expulso justamente por causa disso. E olha só, mais uma vez o Corinthians com um jogador a mais e não consegue aproveitar essa vantagem. Fez até o gol lá, né? Já se não me engano, já aos 40 do segundo tempo, né? Os 84, 85 por ali. Fez o 2-0 para dar ainda mais um pontinho de esperança pra gente. Mas enfim, acabou que o Corinthians foi limitado muito pelo que o Ramon Dias, o senhor Ramon Dias e o filho dele, blogueiro, acabaram não fazendo, né? O Corinthians, obviamente, foi eliminado na semana passada, né, rapaziada? Isso daí é mais do que óbvio, não preciso eu aqui dizer, não precisa nenhum entendido de jornalismo, de esporte dizer isso. Qualquer pessoa com 3 neurônios consegue fazer essa sinapse e entender. Mas, cara, isso passa, como eu disse lá no meu Twitter, no meu X, cara, essa eliminação é 80% na conta do Ramon Dias, porque na semana passada, obviamente que falar agora isso é muito fácil, mas quando tava 1-0 já no intervalo, eu já tinha falado, poxa,
Eu acho interessante, já tá bom esse 1-0 aí, tá excelente. Ramon, se você for inteligente, como a gente sabe que você não é muito, mas fazer o quê? Você fecha essa defesa, não tenta não abrir muito, tenta não ceder mais espaços, segura esse 1-0 aí, vai que você vai ter chances aí de puxar um contra-ataque, coloca uns jogadores mais rápidos para puxar o contra-ataque e tudo mais. E vai que você consegue um empate, mas enfim, 1-0 tava bom, porque a gente já vinha falando desde antes, a gente já via jogando, essa equipe do Barcelona era uma equipe muito boa, uma equipe não muito boa, mas uma equipe boa, bem treinada, com bons jogadores, jogadores que podem decidir como decidiram na semana passada. E enfim, a gente vê como esses jogadores decidiram, tiveram muito espaço semana passada, porque simplesmente o Ramon arreganhou completamente o time do Corinthians, se desesperou muito fácil, como ele sempre faz, né? Ele se perde muito nesse papo dele, que eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto é uma autossabotagem, que fala, não, o Corinthians tem que jogar pra frente, eu gosto de fazer gol, eu quero isso. Tá, isso é muito anos 90, mas olha só, os anos 90, quem nasceu em 1990 já tem 35 anos, Ramon Dias. E você já tem muito mais do que isso, você tem mais do que o dobro que isso, muito provavelmente. Não sei se a idade também, agora não faz diferença nenhuma eu saber. Mas enfim, uma coisa que funcionava em 1990, 91, 92, 93, não funciona mais em 2025. Não funciona você não treinar a defesa e treinar só o ataque. E olha só, nem o ataque é muito bem treinado, porque o Corinthians não tem jogada de ataque. Não é um time que tem aquela jogada que é característica, que tem uma rápida triangulação, que tem uma rápida troca de bola, que consegue finalizar, que chega muito fácil na cara do gol, que consegue abrir muito rápido os pontas para ter cruzamento na área. Enfim, o Corinthians viveu de chuveirinho, né, no segundo tempo. Mas não é um time que tem isso. O time não é bem treinado, gente. Não tem o que fazer. E, obviamente, eu já disse semana passada que eu tiraria o Ramon, porque tomar 3-0 é uma vergonha o time que jogou. O Corinthians classificou no domingo para a final do Paulistão, jogou bem até contra o Santos, que nem eu disse naquele vídeo, inclusive veja se você não viu. Mas, cara, no geral, o Ramon Dias, conseguiu os resultados, mas a gente começa a ver até que ponto era o Ramon Dias, até que ponto eram os jogadores. Eu acredito que na maioria das vezes eram os jogadores, gente. Com todo respeito, o Corinthians tem muitos bons jogadores, a verdade é essa. Pô, o Carrilho hoje fez uma partida espetacular, jogou muito o Carrilho. O Depay, a gente sabe que hoje jogou bem mal, mas no geral é um cara que tem qualidade, um cara que pode decidir. O Alberto a mesma coisa, o Garro nem se fala. Outros jogadores mais técnicos, como o próprio Bidon. A gente também tem o Ranieri, que, por exemplo, no último jogo jogou bem, hoje ele nem jogou. Mas enfim, José Martins é um cara que pode agregar um pouco, tá melhorando. O lateral, né, o Mateuzinho, fez duas partidas corretas seguidas do Mateuzinho, hoje foi bem também. E obviamente também lá o Angileri do outro lado, né? Porque sinceramente, gente, com todo respeito, o Bidu e o Hugo não tem condições de jogar no Corinthians, meu povo. Me perdoem, mas não tem como. Pra mim, os dois podiam ir embora e a gente vai ficar, mas a gente fica sem reserva, né? Mas, pô, será que o Palácios, com todos esses problemas dele, será que não vale a pena ser reserva, pelo menos? O cara deve ser horrível nos treinos, deve ser muito fraco, né? Porque o Bidon é ruim e o nosso querido Hugo Bota, consegue ser pior ainda que o Bidon. E é a terceira opção, ou quarta, sei lá, enfim, não interessa. Mas enfim, o Corinthians não é bem treinado, é mal treinado. E a gente vai pra uma final mais do que importante aí. Acho que essa final talvez uma final mais importante em muito tempo, talvez mais importante até que a final da Copa do Brasil 2022, com todo respeito. Mas é só um campeonato paulista. Gente, é só um campeonato paulista, mas a gente está enfrentando o Palmeiras, que é um time muito melhor, querendo ou não, um time bem mais organizado, com muitos jogadores bons, muitos bons jogadores. Um time que está embalado, querendo ou não, se encaixou e está vindo aí para jogar com tudo. E com um técnico, querendo ou não, mesmo errando, mesmo não sendo um cara genial, um cara que tira coisas da cartola, e com um agravante, como eu disse, do segundo jogo ser na nossa casa. A gente se vangloria muito de ter ganhado aquele Paulista na casa deles em 2018, enfim. E os caras podem fazer a mesma coisa com a gente, engatar um tetracampeonato aí que é inédito, ou seja, tem muita coisa em jogo. E, cara, eu já disse no vídeo da semana passada contra o Barcelona, e continuo dizendo que, cara, pra mim, se esses caras perderem essa final, acabou todos eles, não tem jeito. Todos eles vão estar queimados pra sempre dessa maneira negativa, por melhor que seja o jogador. A não ser que no final do ano eles façam uma baita remontada aí, ganhem 2 títulos, né? Considerando também agora a Sul-Americana, por exemplo. Mas, enfim, é isso. A gente vê como essa equipe do Corinthians não é bem treinada e, querendo ou não, o Ramon Dias uma hora vai perder o emprego, gente.
Obviamente, se ele perder a final do Paulistão, tem mais é que perder o emprego mesmo, mas tomara que ganhe, né? Não vou torcer para você perder o emprego, Ramon, porque aí, consequentemente, estaria torcendo pro Corinthians perder a final do Paulistão, mas eu quero muito, muito, muito mesmo que ganhe. E você vai ficar, querendo ou não. Mas eu não sei até quando, muito provavelmente não muito tempo. Talvez aí se chegar numa Copa do Brasil, vai ser eliminado precocemente. Na Sul-Americana vai passar uma vergonha na fase de grupos, que o Corinthians tem possibilidade de cair num grupo bem difícil, porque vai ser pote 4, enfim. Ou até mesmo no Brasileirão, tomar umas porradas aí dos times mais fortes, perder um clássico aí, quem sabe, de uma porrada. Mas enfim, pra mim, o Ramon Dias não tem vida, não tem vida mais no Corinthians, já deu o que tinha que dar. Vamos ver se ele pelo menos consegue trazer esse Paulista pra gente, mas assim, torcer para ele não fazer nenhuma cagada no jogo de ida no domingo, que obviamente teremos vídeo aqui de análise pós-jogo, seja com vitória, seja com derrota, seja com empate, viu, rapaziada? Então vamos para as notas agora, vamos falar mais um pouquinho dos jogadores e do jogo lá. Bora lá, meus amigos. Então vamos com as notas, meus queridos amigos, começando já com o Hugo Souza, não fez nada no jogo, não vou nem falar dele, nota 6, nota base, né, no caso. Nota 7 pro Mateuzinho, mais uma boa partida seguida do Mateuzinho, né? Até agregou. Nossa, não respirado agora, nada a ver. Calma aí, rapaziada, perdão. Mas enfim, no ataque acho que nem foi tão mal hoje, realmente. Na defesa ele foi muito bem, conseguiu tirar todas as oportunidades, fez uma falta ali meio boba no começo do segundo tempo, mas fora isso não teve nenhum erro muito crasso. Obviamente a nota dele não vai ser mais alta que isso, porque o Corinthians não atingiu o objetivo dele hoje, por mais difícil que esse objetivo fosse. Mas enfim, nota 7 para ele, nota base, nota 7, uma nota bem justa para ele hoje. E é isso. Tomara que ele emende uma sequência de 3 bons jogos que a gente vai precisar muito no domingo. Nota 7 pro Félix Torres, querendo ou não, titular do Corinthians. No segundo tempo ele deu uma cansada legal. Não estava mais muito bem, não estava ajudando. Ele não ficou tanto no ataque, né? O Gustavo Henrique ficava mais no ataque agora nesse fim de jogo, quando o Corinthians começou a pressionar. Ele ali não estava muito afim, né? Muita vontade para ficar só na área. E obviamente o Corinthians não ia ficar completamente todo lá dentro da área, porque um contra-ataque o Barcelona fazia o gol e acabava de vez mesmo. Mas enfim, fez o gol dele, primeiro gol dele, não comemorou, tem toda a questão de respeito, tá? Não interessa agora no momento. Mas, pô, partida do Félix Torres, ele e o GH são os dois titulares, gente. Não tem muito o que fugir. Essa defesa aí, acredito que o Ramon vai mudar muita pouca coisa para esse time do domingo. Tomara que não mude quase nada, porque todo jogo importante ele muda a escalação e a gente se ferra legal. Mas enfim. Nota 6 pro Gustavo Henrique, cara, porque ele até tentou ajudar no ataque, teve algumas casquinhas, algumas cabeçadas ali que ele tentou, queria muito ajudar a fazer o golzinho dele, quando ele fez 2 gols de escanteios, para mostrar como a ineficiência desse time no ataque também, né? Os 2 gols saíram justamente de escanteio, que tudo bem, escanteio é treinado também, é óbvio, mas, cara, se o seu time só faz gol de escanteio, tem alguma coisa muito errada, né? O Corinthians não faz só gol de escanteio, mas hoje só conseguiu produzir de fato os gols nos escanteios. Faltou muito dos atacantes, que eu vou falar daqui a pouco quando a gente chegar no setor de ataque. Enfim, Félix Torres fez o gol. Eu acho que ele antecipa muito bem os meios-campistas, os atacantes, né? Essa é uma baita característica positiva do Félix. Por isso que ele está com a nota um pouco maior do Gustavo Henrique, que não conseguiu ajudar muito ali no ataque. Na defesa, uma partida ok, correta. Então, por isso, nota 6, nota base aí para o nosso querido Gustavo Henrique. Nota 4,5 para o Bidu. Realmente, o primeiro tempo do Bidu foi terrível, tenebroso. Era o pior em campo, mesmo aí com o Memphis e o Garro meio sumidos. Ele era o pior em campo, porque toda vez que ele tocava na bola, ele irritava a gente, fazia alguma cagada, marcava errado, passava errado, cruzava errado, chutava errado, então fazia tudo errado. No segundo tempo ele deu uma melhorada, até que a nota dele subiu um pouquinho aí. Antes estava ali por volta do 2,5, 3. Acabou por um 4,5, porque conseguiu agregar mais um pouquinho no ataque, conseguiu trabalhar melhor a bola, achou melhor os passes, enfim. Foi um desempenho um pouco melhor aí do Matheus Bidu no segundo tempo, mas assim, nada de chamar atenção, de encher os olhos. Nota 4,5 para ele tá mais do que justa. Nota 6, pô, o Ranieri, gente, não vou nem falar do Ranieri, com todo respeito, ele entrou em campo, saiu ali com 20, 25 minutos, porque o Ramon já meteu o Romero, que também não fez nada. Mas, enfim, é isso. Nota 7 pro nosso querido José Martins. Cara, começou mal. Os primeiros ali 10, 15 minutos dele foram bem difíceis de ver. Ele, querendo ou não, rapaziada, ele não é um cara técnico, não é um Carrilho, não é um Bidon, não é até mesmo o Maicon, por exemplo. Ele é um cara meio grosso da bola, mas mesmo assim ele conseguiu tratar bem a pelota em alguns momentos, conseguiu achar um passe, conseguiu marcar bem. Ele que conseguiu a expulsão do jogador da equipe do Barcelona, né? O segundo cartão amarelo, ia sair ali meio cara a cara com o goleiro, enfim, foi expulso com o segundo cartão amarelo o jogador por causa dele. Enfim, é um cara que tá agregando, um cara que, querendo ou não, acho que é titular do Corinthians hoje, rapaziada. Você gostando ou você não gostando. Hoje eu acho que poderia ter aberto mão dele um pouco mais cedo. O
colocar, quem sabe, o Bidon para ter um pouquinho mais de qualidade. O Bidon entrou só no final do jogo, gente. Isso daí é mais um erro crasso do Ramon Dias, que, cara, mesmo o Bidon não fazendo uma boa partida na ida, ele tinha que ter jogado muito mais do que ele jogou. Ele entrou ali depois do segundo gol do Corinthians, se não me engano, né? E aí, pô, aí que ele não conseguiu fazer nada. Não é à toa que ele tá até sem nota, porque, cara, eu só vi ele achando alguns passes ali na lateral do campo e só isso. Mas enfim. Nota 8 pro Carrilho, melhor em campo, disparado. Começou meio mal também, mas só foi melhorando na partida. Fez o segundo gol do Corinthians, que deu mais esperança ainda pra gente. Mas, cara, a partida dele, acho que o único que jogou bem, de fato, hoje, no Corinthians, que a gente fala, putz, esse cara aí agregou muito. O Corinthians conseguiu o que conseguiu graças a ele, foi o Carrilho. Poderia ter tido um gol no primeiro tempo, o goleiro fez uma defesa, né? Ele pegou muito bem na bola, mas o goleiro do Barcelona defendeu. E no segundo tempo fez aquele gol lá naquela confusão, tentaram anular o gol. Enfim, não conseguiram anular, né? A arbitragem péssima, terrível, mais uma arbitragem nível Conmebol, gente. Todo respeito, não tem um árbitro decente na América do Sul. Ah, mas tem aquele ali. Não, são todos ruins. Alguns são ruins mal intencionados, né? Como o senhor de hoje. Porque só de cera do goleiro do Barcelona no segundo tempo, no jogo todo, foi uns 6, 7 minutos. Dos outros jogadores somados, foi mais uns 6. Era para ser uns 10, 11 de acréscimos aí. Mas eu falei pro meu pai, se o Corinthians estivesse ganhando de 1-0 só, aí eu acho que ele daria uns 10, 11. Mas como tá 2-0, ele vai dar no máximo 6. Olha só, ele deu no máximo 6. É muito previsível a arbitragem péssima da Conmebol, principalmente ali voltado para os brasileiros, né? O Corinthians tem toda essa questão complicada com a Libertadores e para variar, em toda eliminação, seja em pré, seja em oitavas, quartas, ter alguma coisa com o árbitro, né? 95% das vezes a gente é prejudicado de alguma forma pelo árbitro. Hoje, não diretamente, né, com um gol mal anulado, um pênalti não marcado, uma expulsão errada, mas por ser, cara. O acréscimo no segundo tempo tinha que ser no mínimo o dobro do que ele deu. Tinha que ser uns 11, 12 minutos. Ele deu só 6, gente. Não existe isso. Mas enfim, voltando pro Carrilho, melhor em campo, disparado, acho que não tem nem comparação com os outros jogadores. Buscou o golzinho dele, tava criando, tava indo na linha de fundo, tava cruzando antes da linha de fundo, tava chutando de fora da área, ele tentou de tudo. Hoje, o nosso querido Papo Carrilho passa ileso, gente. Melhor em campo, não tem como ser outra pessoa. É ele. Nota 5,5 pro Garro. Conseguiu criar alguma coisa, deu assistência ali no primeiro tempo, né? Assistência pro gol de cabeça do Félix Torres, depois que cantei foi dele. Mas no geral, uma partida meio abaixo dele. E tá, a gente sabe que ele tá com problema no joelho, tá jogando com dor, enfim, tal. Mas tinha toda essa questão, muita gente falando que ele não podia nem jogar hoje, tinha que ficar bem pro domingo. E de fato, se você chegasse para 80% da torcida do Corinthians hoje, ia preferir que ele tivesse 100% no domingo do que hoje. E vamos ver como ele vai estar no domingo, né? Porque não adianta nada ter sacrificado ele hoje num jogo que a gente sabia que era muito, 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 muito difícil de virar. E num jogo de domingo, que é um jogo praticamente de vida ou morte, numa final de campeonato, ele não jogar por causa de um jogo que a gente já tá praticamente eliminado, é tipo um escárnio. E o Ramon Dias tem que ser demitido na hora, assim, se isso acontecer. Mas enfim, poderia ter jogado mais o Garro, mas tem todo esse asterisco com ele e tudo mais. Nota 5 pro Yuri, assim, sendo bondoso mesmo com o Yuri, viu, rapaziada? Não quis pegar no pé do Yuri hoje, não. Acho que ele até se esforçou, correu, tomou porrada, tentou finalizar, tentou cabecear, quase fez um gol, né? Uma baita defesa do goleiro do Barcelona também no primeiro tempo ali. Então, cara, mas no geral também não agradou em nada a partida dele. Muito chata não, muito pouco participativo, apesar de quase ter feito o gol. E agora que eu vi que tem o meu cursor está ali na tela, né? Deve estar incomodando pra uma galera aí. Perdão, rapaziada, perto ali do Mateuzinho, né? Perdão. Mas enfim, nota 3 pro Memphis. Cara, pelo que ele ganha, pelo que a gente sabe que ele joga, pelo que ele já jogou no Corinthians, pelo que ele já jogou na carreira, ele não pode entrar em campo e jogar desse jeito, gente, com todo respeito. Ah, mas ele participou, querendo ou não, ali do segundo gol, deu uma distraída no goleiro, fez o goleiro falhar e tomar o gol. Tá, gente, poxa. Um cara como o Memphis Depay, depende do tanto que ele ganha, depender de uma jogada dessa para ter participação com o Corinthians, não existe. Nos 2 jogos ele foi bem, bem abaixo. Por incrível que pareça, eu acho que na semana passada ele até se esforçou mais, até correu mais, até jogou mais, mas hoje realmente muito abaixo, foi o pior em campo, assim, por tudo que ele não fez na partida. Só não foi o pior em campo, porque o pior em campo foram os treinadores, vamos dizer assim, né? As substituições, nenhuma praticamente deu certo, né? O Romero jogou quase 90 minutos aí e não achou nada. Eu te amo, Romero, você é muito foda, mas você sabe, cara, que hoje você foi péssimo, hoje foi péssimo mesmo. Inclusive,
peguei leve na nota dele, acho que tinha que ser uma nota 4 aí, tanto pra ele quanto pro Thales. Talvez pro Thales ali um 4,5, mas pro Romero com certeza uma nota 4 aí. Perdão, fui muito leve com os jogadores. O Thales até tentou, deu um rabisco ali, quase fez um bonito gol até, mas o zagueiro chega do nada e dá um carrinho. Então as coisas que só acontecem com o Corinthians, minha rapaziada. Essa é uma delas. Do nada o zagueiro chegou e deu um carrinho na hora certa pra evitar que ele fizesse o gol numa bonita jogada que ele fez até, mas também só teve essa jogada. O Thales é um cara que prende muito a bola, não chuta quando tem que chutar, não passa quando tem que passar. Cara, isso saiu rumores aí de fontes não tão confiáveis que ele tava meio puto com o Ramon, porque tinha perdido o lugar no time pro Romero, mas se a gente pegar os últimos jogos, o Romero foi 1 milhão de vezes mais efetivo que o Thales Magno, mesmo hoje ambos terem feito uma partida muito ruim. É fato, gente, com todo respeito, pode discordar aí, mas vocês vão ver que a verdade é essa, né? O Romero está sendo mais efetivo que o Thales Magno. E como eu disse, o Bidon entrou em campo, deu alguns passos na lateral, mas assim, nada demais. Até ficou ali na sobra de bola depois que quando era afastado de escanteio e tudo mais. Ele até pegava a bola e tentava jogar de volta rapidamente na área, mas assim, nada demais também. Também tudo. Não é culpa dele ter entrado já nos últimos minutos de jogo, né? Isso é tudo pardalzice do nosso querido Ramon Dias, pior em campo. Nota 1. Como eu disse, 80% da eliminação do Corinthians está na conta dele. Mais uma contra o Flamengo. Contra o Flamengo acho que era nem 80%, era 98% na conta dele. E contra o Racing, aí eu já acho que já era um pouquinho menor, acho que já eram 75%. Mas ainda assim é uma quantidade grande porque, gente, mais uma vez o Corinthians com um a mais não consegue pressionar, não tem resolução no ataque, não tem jogada de ataque. Hoje a defesa não sofreu porque o Barcelona também não se preocupou em atacar, e tá certo eles, né, obviamente, para que se você vai se expor se você tem uma vantagem de 3-0. Mas também se eles tivessem corrido, fatalmente a gente teria tomado um gol, com todo respeito aí aos defensores do Corinthians, que até acho que esses que são titulares, né, principalmente a dupla de zaga, não são os ruins. Mas tudo que envolve eles, né, tudo que não é treinado, tudo que não é passado pelos treinadores, acaba envolvendo eles num contorno ruim, que acaba resultando em praticamente todos os jogos do Corinthians tomando gol. Algo que é inadmissível para qualquer equipe do mundo, não é só pro Corinthians não, viu, rapaziada? Tem que treinar a defesa em qualquer time que você tiver, viu, Ramon Dias? Não sei se você, depois que sair do Corinthians, vai continuar trabalhando, ou vai querer aposentar, ou enfiar seu filho, ou querer enfiar seu filho aí em algum trabalho aí, consequente o seu, mas enfim, é isso. Nota 1 por tudo que o Corinthians não jogou, por tudo que o Corinthians não fez, principalmente na semana passada, né? Hoje, acho que até deve ter se esforçado. Hoje foi mais na garra, né, na vontade, do que na tática, né? Como é essa equipe do Ramon Dias, querendo ou não. Acho que são pouquíssimos jogos aí que a gente ganhou na tática, e mesmo assim, os jogos que a gente ganhou na tática foram por conta de... Foram jogos que os adversários eram piores que a gente, né, tecnicamente. Mas, no geral, cara, um treinador limitado, um treinador ultrapassado e que tá com hora contada no Corinthians, querendo ou não. Mesmo se ganhar o Paulistão, não acho que termine o ano no Corinthians, por exemplo. Tem pressão de conselheiro, a torcida também já não tá muito mais legal com ele, mas enfim, é isso. Acabou, minha rapaziada, acabou as notinhas de hoje. Pois é, meus amigos. Eita, calma aí que deu uma bugada. Mas enfim, tá tudo meio ajambrado, né? Perdão. Mas enfim, minha rapaziada, acabou. Mais um vídeo se encerrando. Não deu, como eu disse logo no começo do vídeo. A gente acreditou, a gente torceu, a gente fez a nossa parte, como já tinha feito semana passada. Semana passada foi a hora de desabafar, de falar a verdade, tudo que tava na cabeça. Mas hoje, sinceramente, não estou puto, porque já tava meio que conformado, a gente só acredita, só tava um pouquinho decepcionado pelo que o time não fez, porque a gente sabe que o time do Corinthians consegue fazer, e sinceramente a gente viu que esse time do Barcelona é bem mais frágil do que parecia, né? São jogadores bem ruins, bem piores do que a gente imaginava, e só a gente fica decepcionado, fica triste, fica com um pouquinho de raiva assim do Ramon Dias, que, cara, é um técnico limitado, já falei várias vezes nesse vídeo, vou continuar falando, em outros vídeos, não deve ter vida longa no Corinthians, já tá tendo vida bastante longa, tá? Diga-se de passagem. Mas que ele encerre tudo isso, pelo menos com o título paulista. Domingo é o jogo da vida, é o jogo mais importante do ano até agora, pode ser o jogo mais importante do ano, de todo o ano, né? Vamos ver, tem o jogo da volta também, é claro, no dia 27. Mas enfim, vocês entenderam, meus amigos, é isso. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela audiência. E é isso, né, minha rapaziada? Um beijo, um abraço, se inscreva, deixa o like, siga nas redes sociais. É isso, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, um beijo a todos. E é isso, minha rapaziada. Vai, Corinthians!